Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 6, versículo 2. E chegando o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: Mas de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Marcos, capítulo 6, versículo 2. Por que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nos admiramos de que essa sabedoria e essas maravilhas não estão acontecendo em nossas vidas? Por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé verdadeira. Marcos capítulo 6, versículo 6. Jesus estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Sem a fé verdadeira, não alcançamos a finalidade da salvação das nossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim, ou seja, a finalidade da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sem a fé verdadeira, não aceitamos verdadeiramente a palavra de Deus e não recebemos o seu poder. Não somos santificados por Deus, pois a nossa oração não é aceita por Deus. Em vez disso, enxergamos apenas a pessoa que está nos dirigindo a palavra. Nós ficamos admirados, escandalizados da pessoa que conhecemos querendo nos ensinar a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Marcos capítulo 6, versículo 2. E chegando o Senhor Jesus no sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam dele. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por que disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus? Acrescenta-nos a fé, como está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, ou seja, pela vontade e pela escolha de Deus, nós somos salvos por meio de uma fé. E esta fé não é de nós, ela é um dom que vem de Deus. Porque se não tivermos esse dom de Deus, a fé verdadeira, nós não temos a capacidade de obedecer a Deus verdadeiramente. Com isso, não purificamos nosso coração do pecado e não temos uma boa consciência diante de Deus para obedecê-lo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim, ou seja, a finalidade do mandamento de Deus é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Porque se não tivermos esse dom de Deus, a fé verdadeira, nós não honramos a Deus. Nós não recebemos a palavra que Ele nos envia através do seu servo. Se nós não temos consideração pela pessoa que anuncia os propósitos da vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos literalmente negando receber o próprio Deus. Nós estamos impedindo as obras maravilhosas de Deus, da cura e da salvação de acontecerem em nossas vidas. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, Jesus Cristo, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele Deus que me enviou. Marcos capítulo 6, versículo 4 e 5. Jesus lhes dizia: Não existe profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então o que acontecerá conosco se não honrarmos o servo do Senhor, que nos envia sua palavra, mesmo ele sendo nosso parente e vivendo em nossa casa? A primeira coisa, o ato que atraímos para nós, é o fogo do zelo da justiça de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Marcos capítulo 6, versículo 11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo de Deus para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade que não os receberem. Nós perdemos
a oportunidade de nos arrependermos verdadeiramente e salvarmos as nossas almas. Marcos capítulo 6, versículo 12. E saindo eles, os apóstolos, pregavam que se arrependessem. Nós ficamos sem ter a oportunidade de recebermos a cura, a libertação das nossas vidas do mal. Marcos capítulo 6, versículo 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus te ama. Sejamos filhos de Deus. Sejamos sábios. Não julguemos os servos de Deus e seus atos como fizeram os pecadores no passado. A nossa salvação não são as pessoas. A nossa salvação é o poder de Deus para todo aquele que crê e aceita a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. Porquanto veio João Batista não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Vem o Filho do Homem, Jesus Cristo, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Deus, ela é justificada por seus filhos. Amém? Dani e Miguel.